Bom dia! Bom dia, neuropsis de todo o Brasil. Bem-vindos à segunda live do ano. A live de hoje será sobre carreira em 2025. Carreira em neuropsicologia nesse ano que começa. Bom dia a todos! Fiquem à vontade. Vamos pegando um cafezinho. Eu fiz um chazinho. Tô tentando diminuir o café. Me acostumar mais com tomar chá. Então a gente vai começar. Então a live de hoje nós vamos falar sobre a minha visão, sobre o que pode transformar a tua carreira em neuropsicologia em 2025. Pode ser que tu esteja começando, pode ser que tu já seja um profissional atuante, veterano na área. E o que pode transformar, o que realmente pode mudar esse ano a tua carreira. Vou deixar aqui vocês bem à vontade se vocês quiserem deixar comentários, perguntas também, né? E por que é importante nesse início de ano a gente falar sobre planejamento, sobre carreira? Pra gente pensar que, bem, no início do ano é um momento muito propício pra gente estabelecer metas para mudanças, para ter resultados diferentes. Acho que todo mundo encerra um ano pensando assim, bem, de repente esse ano isso e isso foi bom, eu tive pontos bons, positivos no meu ano, 2024, e pontos que eu gostaria de melhorar. E o que é fundamental para aquilo que a gente quer melhorar? A gente precisa mudar de comportamento, mudar os nossos padrões, mudar as nossas decisões, muitas vezes as nossas companhias, com quem a gente decide se relacionar, pessoal, profissionalmente. Tudo isso é fundamental para que a gente construa novos padrões de funcionamento, carreiras, destinos em 2025. Então eu te pergunto, tu que está assistindo a live, o que em 2025 tu quer fazer diferente? Ou qual resultado em 2025 tu quer diferente? E já te adianto, claro, que para nós termos resultados diferentes, nós temos que ter comportamentos, tomadas de decisões que são diferentes também, que são compatíveis com aquilo que a gente deseja. Faz sentido? Muito bem. E eu achei importante falar com vocês também sobre um pouco como para mim já foi difícil mudar, né? Por que eu tô falando isso? Porque talvez seja um pouco do que vocês, tu que tá me assistindo, esteja passando também. Mudanças provocam naturalmente medo, né? Eu já tive algumas histórias de mudança. Eu tive uma grande história de mudança quando eu me mudei para o Rio de Janeiro. Isso foi 2013 que eu me mudei para o Rio, que eu fui fazer meu doutorado. E definitivamente foi um momento que eu senti muito medo de mudar, muito receio de mudar. Tive outros momentos quando eu pedi demissão da faculdade que eu dava aula, porque eu via que não estava fazendo sentido para mim, dentro dos meus objetivos. Eu tive também uma importante tomada de decisão, de transformação, quando eu decidi sair do meu cargo de neuropsicóloga no Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro. Foi uma grande decisão. Quando eu decidi sair de uma sociedade, quando eu decidi abrir uma empresa que fosse voltada para o digital, aqui para os cursos, para a mentoria que eu tenho, ter sócios, né? São todas coisas que provocam, de fato, receios, né? Medos em relação a transformações que podem causar, né? E por que eu tomei todas essas decisões, né? Eu acho que é importante a gente tomar essa consciência, assim. A gente toma as decisões não porque elas são difíceis, a gente toma essas decisões exatamente porque a gente acredita que elas vão trazer coisas que são positivas pra gente, que são importantes, né? Então, quando eu tomei a decisão de sair do Rio Grande do Sul e ir pro Rio de Janeiro, eu tomei essa decisão exatamente em função da minha crença, da minha certeza que seria uma excelente tomada de decisão profissional naquele momento. Então, que eu sairia, digamos assim, do que eu sempre conheci, da minha zona de conforto, das garantias que eu tinha, para um lugar que era muito maior, que tinha muito mais possibilidades, que eu ia conhecer gente diferente. E eu estava muito certa, né, sobre isso. É verdade, isso foi realmente muito importante para mim. Eu tomei a decisão de sair das instituições que eu já trabalhei, também porque eu notava que para mim não faria mais sentido, que eu precisava alcançar outros voos, que eu precisava descobrir as minhas motivações, que eu precisava
trabalhar de um jeito que eu realmente acreditava, porque eu sentia, né, naquele momento, em diferentes momentos, enfim, senti que aquilo ali não fazia mais, não tinha mais ressonância com os meus valores, com aquilo que eu queria pra minha vida, enfim, que eu via pro meu futuro, não me via naquelas instituições, não me via trabalhando daquele jeito. Então, foram necessidades, assim, que eu fui prospectando, assim, no longo prazo e fui vendo assim, não, aqui eu não pertenço, aqui pra mim não tá bom, aqui não tá legal, eu preciso sair. E, bem, né, quando a gente pensa também nessas tomadas de decisões, elas podem envolver qualidade de vida, uma remuneração melhor, né, melhores oportunidades. Então, por exemplo, quando eu saí da universidade, foi uma das questões, né, assim, não existia para mim um custo-benefício claro do investimento do meu tempo, da valorização, da perspectiva de longo prazo, né, então eu acho que são coisas, assim, que são bem importantes, né. E quando a gente fala sobre mudanças, né, muitas vezes existe uma cobrança muito grande, assim, né, se a gente consegue fazer mudanças, se as mudanças, elas são fáceis, se a gente consegue fazê-las rápidas, né, e não é assim, pra mim, nenhuma mudança que eu fiz, né, na minha profissão, na minha trajetória profissional, ela foi rápida, ela foi fácil. Ela levou tempo, ela levou muitas sessões de terapia, né? Muitas conversas com pessoas que eu confio. E, de fato, né? Essas mudanças, elas levaram bastante tempo. Exatamente porque eu acreditava, né? Que, bem, talvez eu não tinha certeza se esse passo seria o melhor pra mim. Se essa tomada de decisão seria uma tomada de decisão certeira na minha carreira. Porque quando a gente é muito jovem, né? É natural que a gente não saiba muito bem, não tenha muito parâmetro, né? De o que realmente é uma boa tomada de decisão profissional e o que não é. E a gente também escuta muito pessoas dizendo prós e contras das decisões que a gente quer tomar, né? Então, assim, nossa, tu vai sair do Instituto do Cérebro, que loucura, Nicole, tu é maluca, né? Todo mundo quer trabalhar numa instituição assim. Ah, tu vai sair da universidade? Nossa, tu é maluca, né? Tu vai sair dessa sociedade? Nossa, que perigoso, né? Isso pode manchar a tua reputação, isso pode prejudicar a tua carreira, isso pode, enfim, te trazer consequências muito ruins. E todas essas foram coisas que eu ponderei, que eu pensei, que eu, né, deitei meu travesseiro pensando, dormi, sonhei sobre elas, enfim, que foram muito difíceis, né? E também, muitas vezes, as pessoas associam, né, os lugares que a gente ocupa a quem nós somos, né? Então, assim, esse foi com certeza um aprendizado, assim, muito importante nas transformações profissionais que eu passei. Nicole, mas tu não tem medo que se tu sair do Instituto do Cérebro, as pessoas vão deixar de te reconhecer como uma profissional de referência? Nicole, mas se tu sair da universidade, as pessoas vão deixar de te reconhecer como uma pessoa de referência? Sempre atrelando o valor profissional, o valor da pessoa, do investimento pessoal na profissão, a uma instituição, a um cargo, né? Então, faz algum tempo, em função do nascimento da minha filha, que eu parei de dar aula em pós-graduações. Eu não dou mais por não conseguir mesmo, eu preciso ficar com a minha filha, eu quero ficar com a minha filha. E isso também foi uma grande tomada de decisão, né? Também um desafio que eu precisei bancar, uma transformação na minha carreira, uma mudança de perspectiva e que eu precisei sustentar. E todos esses medos, essas dúvidas, essas coisas que eu pensava, né? Que talvez tu também esteja pensando, alguma parceria que tu tem, algum cargo que tu ocupa, algo que, digamos assim, tu tem feito, um lugar que tu trabalha e que tu vê que não tá mais fazendo muito sentido, mas vem esse pensamento, né? Será que isso quer dizer, então, que se eu sair desse lugar, tudo vai se arruinar pra mim, né? Eu vou ficar, digamos assim, muito mal profissionalmente, eu vou decair profissionalmente, tá? Tô olhando aqui as minhas anotações, porque eu não quero perder nenhum ponto do que eu planejei pra conversar com vocês. E quando eu entrei no digital, aconteceu a mesma coisa, né? Porque primeiro, né, o digital, ele, na minha geração, eu tenho 37 anos, tá? Na minha geração, ele ainda é alvo de muito preconceito. Não sei, vocês que estão assistindo aqui a live,
Mas a gente escuta muito, né? As pessoas assim, virou blogueiro, agora tá só na internet, só fica fazendo stories. Agora vai começar a fazer dancinha no TikTok, virou influenciador. Nossa, perdeu a credibilidade porque agora tá na internet. Então, essa dúvida eu também tive, né? E até porque, por mais que eu esteja na internet, isso não quer dizer que a internet é algo 100% natural pra mim, né, gente? Eu comecei... Bem, na minha geração, eu comecei a usar smartphone em 2011, mais ou menos, tá? Talvez foi lançado antes, tá? Mas eu comecei a usar em 2011, imagina. Faz muito pouco tempo. Eu não cresci com celular, eu não cresci com internet, né? Eu fui ter computador, internet com 8, 9 anos em casa, tá? Enfim, foi bem quando foi lançado mesmo, uma questão de geração mesmo. Então, por que eu tô falando isso? Porque não é uma coisa óbvia, né? Não é uma coisa óbvia pra mim tá fazendo uma live, não é uma coisa óbvia pra mim gravar vídeos. Então, são desafios. E eu pensava assim, de repente o digital não é pra mim, a internet não é pra mim, eu não fui educada com isso, eu não fui treinada para fazer conteúdos de 1 minuto, de 1 minuto e meio. Eu fui treinada para dar aula em pós-graduação, para escrever artigo científico, para escrever livro. Isso não vai ser para mim, isso aí não vai dar certo, né? Então, por que eu tô contando isso para vocês? Porque exatamente como eu vi aqui que uma colega escreveu, deixa eu ver, ó, a Janine, eu disse, né, que ela tá numa transição, né, que é complexa profissional. Exatamente, para mim também foi e muitas vezes é complexo, porque felizmente a gente tá sempre se desafiando e tendo oportunidades, o mercado tá mudando. Então, até em relação a essa questão da internet, né, assim, as pessoas muitas vezes têm preconceito, mas também tem uma dificuldade de assimilar que essa questão da internet, o assunto Instagram, YouTube, enfim, a rede social que for, né, de compartilhamento de conteúdo, de informação, ela não é mais algo opcional, ela não é algo assim, eu não quero fazer parte, né, o mundo está acontecendo ali também, além de aqui, né, online também, não somente no presencial. E isso é maravilhoso e isso tem também a ver, que eu, né, separei esse tópico para falar para vocês sobre as tendências de mercado na neuropsicologia em 2025, né? Exatamente porque a gente tem cada vez mais acesso à informação, e eu falo a gente, nós, seres humanos, né? O ser humano, ele tá cada vez com mais informação boa, informação ruim, mas eu acredito sempre no bem, no positivo, e eu acredito que sim, a internet, ela auxilia muito, né, nessa disseminação de conhecimento, de informação, e a gente vai ter definitivamente cada vez mais pacientes, clientes que estão conscientes, que estão engajados, que estão tendo crítica sobre a prática da neuropsicologia. Então, as boas práticas, né, os padrões ouro, recebo muita pergunta aqui no Instagram sobre o que é um bom neuropsicólogo, pessoas leigas perguntando, né? Pessoas se identificando com situações em que tiveram laudos que foram mal executados, que não foram processos que foram realmente que agregaram valor, né, para o paciente. Então as pessoas estão debatendo mais isso. Esse assunto já está na boca do povo, né? Não é mais um assunto somente privado, da experiência privada de cada um. As pessoas estão falando também sobre as experiências com laudos neuropsicológicos na internet. Então, divulgando, né, necessariamente os laudos, enfim, não, nada disso, mas, não é nada disso, mas falando sobre as experiências de atendimento, então sobre como é ser atendido, como é ter um laudo, como foi o meu laudo, como eu precisei fazer mais de uma avaliação neuropsicológica para ter a resposta que eu estava querendo. Então, essa tendência de um público mais exigente, eu tenho certeza que é uma tendência para esse ano em função da divulgação dos conteúdos em neuropsicologia nas redes sociais, né, de uma forma bastante ampla. Tá? E isso não é ruim, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas agora tem muita desinformação. E realmente a desinformação é um grande problema, mas a desinformação também é uma oportunidade de nós debatermos e educarmos as pessoas sobre diferentes assuntos, tá? Mas então eu tava falando sobre essa questão de como foram as minhas transformações, das dificuldades, das coisas que eu pensava, e vocês podem perceber que tudo tem a ver
todos esses pensamentos de eu não vou conseguir porque eu só sou reconhecida porque eu faço parte desse grupo, dessa instituição, porque eu ocupo um cargo X ou Y, porque eu faço parceria com um médico, faço parceria com uma escola tal e agora eu não vou fazer mais. E não, né? O que a gente entende depois disso, que eu quero que vocês levem isso também, é que o potencial, a qualidade, quem vocês são, isso independe de qualquer profissional que vocês tenham parceria, instituição que vocês tenham parceria, isso está em vocês, né? O que é brilhante, o que tem valor, tá em vocês e não necessariamente em uma instituição X, Y ou Z, tá? E a mudança, né, também importante que pode acontecer, que precisa acontecer, é a mudança nos laudos, né? Esse é um tema que eu falo muito aqui e que eu acredito que é uma mudança de vida, de carreira, de, digamos assim, de perspectiva de trabalho que é acessível, necessária e deve ser desejada por todos os neuropsicólogos, né? Que é nós entendermos, nós decifrarmos como o laudo neuropsicológico se encaixa na vida de cada um. O que eu quero dizer com isso? O laudo neuropsicológico, ele é sim a maior pedra no sapato do neuropsicólogo. Por quê? Porque ele é ruim, porque é chato fazer laudo neuropsicológico? Não. Fazer laudo neuropsicológico é lindo, maravilhoso, transformador. O motivo pelo qual eu trabalho com neuropsicologia é exatamente o poder transformador da avaliação neuropsicológica, que requer, obviamente, sempre um laudo. Então, o laudo não é um problema. Mas, se o neuropsicólogo não tem uma perspectiva de como incluir a prática da escrita de laudos na sua rotina, isso realmente, o laudo se torna um enorme problema na vida, na rotina do neuropsicólogo. Causa ansiedade, causa estresse, procrastinação, burnout. Profissionais são afastados da prática clínica em função do excesso de laudos, tá? E o excesso de laudos, ele ocorre não porque tu tem muitos pacientes, mas porque tu falta organização na tua rotina, no teu dia a dia, na tua compreensão de como é esse processo de escrita, de produção de documento. Porque é uma produção de documento que é totalmente personalizada. E quem diz aqui que é só colocar os dados numa planilha, num software, em qualquer lugar, enfim, que vai sair pronto ali a organização do teu laudo, desculpa, eu nunca vou concordar com isso. Por quê? Por que eu nunca vou concordar? Porque eu acredito que um bom processo de avaliação neuropsicológica para ti, neuropsicólogo, e para o teu paciente, é um processo que ele é 100% customizado, personalizado, tanto para a escolha da bateria, como na forma que tu vai apresentar os dados no teu laudo. Nicole, isso quer dizer que tu faz, então, uma coisa super, né, de outro mundo para cada paciente? É claro que não. Provavelmente, se vocês olharem o meu laudo, vocês vão ver que meu laudo não tem nada de, digamos assim, estratosférico, diferente, né? É um laudo padrão. Mas cada laudo de cada paciente meu, ele é, sim, personalizado, né? Na maneira como ele é apresentado, os instrumentos que eu escolho, a forma que eu vou apresentando as informações, tem um jeito que é especial, sim. E para isso, precisa ser bom para vocês. E o que ninguém conta, e esse é um grande compartilhamento que eu quero que transforme o teu ano, é que a qualidade da tua entrega é inegociável. Então, assim, não existe fazer um trabalho pior, tá? A gente tem que sempre buscar fazer um trabalho cada vez melhor. Melhor não é igual a longo, não é igual a um trabalho exaustivo. E mais importante do que isso, o teu trabalho, a tua prática, a tua escrita de laudos, a tua produção de laudos, ela precisa ser boa para ti em primeiro lugar. Então, acho que a gente tem dois extremos aqui quando a gente fala, né, de produção de laudo neuropsicológico. Aquele neuropsicólogo que faz laudo de 30 páginas, não recomendo, isso não é necessário, não façam isso.
vocês não estão ajudando ninguém, nem vocês, nem o paciente, nem a fonte encaminhadora fazendo um documento de 30 páginas, tá? Esqueçam isso. E nós temos aquele outro extremo da curva, né? Que é aquele profissional que vai fazer um laudo de 2 páginas, com VISC e alguns dados de anamnese, tá? Nenhuma dessas coisas são aconselhadas, devem ser feitas, tá? Exatamente porque um laudo de 2 páginas, ele vai ser um laudo que não é neuropsicológico, né? Ele vai ser um laudo ali, no máximo, de uma avaliação da inteligência, algo assim, que não vai contribuir, não vai conseguir compreender toda a demanda ali que está sendo trazida, tá? Então, esses 2 extremos não são aconselhados. O meio termo, sim, tá? E o que é muito importante? Opa, meu celular tá caindo aqui. E o que é muito importante a gente ter em mente quando vai elaborar um laudo neuropsicológico? Ele tem que ser bom, ele tem que ser útil para o paciente, para a família, para a fonte encaminhadora, mas ele também tem que ser bom para vocês. Problemas técnicos do ajuste, acho que agora foi. Não, tá caindo aqui. Desculpa, gente, falhas técnicas. Vamos ver se agora fica mais presinho. Eu acho que agora vai. Então, qual é a principal falha nessa produção de laudo neuropsicológico? O neuropsicólogo, muitas vezes, quando ele faz essa produção de 30 páginas, ele falha na visão de longo prazo da prática do laudo neuropsicológico, né? Então, ele faz essas 30 páginas e depois ele não quer nem ver escrita de laudo, porque ele está exausto, cansado, exaurido de fazer um documento de 30 páginas, tá? Com provavelmente várias informações repetidas, né? Informações que são muitas vezes desnecessárias para avaliação na anamnese, tá? Então, é muito importante ter essa crítica sobre o quanto o teu trabalho é sustentável. Então, eu quero te propor esse ponto de reflexão. O teu laudo, ele é um laudo sustentável? Ele compreende uma visão de longo prazo da tua prática em neuropsicologia? E quando tu faz um laudo de 2 páginas, se isso acontece contigo, que não deveria acontecer, tá? Exceto em situações de avaliação focal, breve, né? Hospitalar, enfim. Qual é o impacto que esse laudo de 2 páginas vai ter na tua carreira no longo prazo? Né? Para não te dizer que um grande tiro no pé. Óbvio. Tá? Então, a visão de longo prazo, ela não é uma visão intuitiva no nosso dia a dia. Quando um neuropsicólogo está fazendo um laudo de 30 páginas, eu tenho certeza que ele está pensando assim, nossa, o meu laudo vai ficar muito bom, vai ficar muito completo, vai ser incrível esse laudo, vai ficar tudo muito explicado. Mas ele não está tendo essa visão de longo prazo, porque ela não é intuitiva. A nossa memória de trabalho, que é uma função cognitiva que permite que nós tenhamos essa leitura, essa visão de longo prazo, não está funcionando bem nessas horas. E ter essa consciência é muito importante para que vocês consigam ter força, consciência, conhecimento para mudar, para transformar esses padrões de escrita, de produção. Certo? Me perguntaram aqui sobre avaliação online, tá? Não. Nesse momento, eu acho que a gente tem poucos recursos para fazer uma avaliação online de qualidade, tá? Muito bem. E talvez o que então a gente tenha que entender é que fazer laudos não deve ser o caos na vida de vocês. Tem que ser algo que é leve, que é sustentável, que vocês tenham prazer. Bom dia, Fran. Que vocês tenham prazer. E ter essa consciência de que vender laudo ainda assim é vender o teu tempo. Então, organização e produtividade na tua prática de laudos neuropsicológicos é fundamental, porque tu tá vendendo o teu tempo.
Quem entra na neuropsicologia com a ideia, oba, agora eu vou fazer avaliação neuropsicológica, minha sessão vai ser caríssima, eu vou ganhar muito dinheiro, já sabe, já deve ter feito e já deve ter caído do cavalo. Não é assim que a banda toca, não funciona desse jeito, tá? Tem que precificar bem? Tem que. É um trabalho técnico de altíssima responsabilidade e muito trabalho, então tem que ser muito bem cobrada mesmo. Mas quem entra na neuropsicologia achando que não precisa se preocupar com a gestão do tempo do próprio trabalho, vai se dar muito mal. Já não está se dando. Então, a gestão do tempo é a gestão dos teus recursos financeiros e de saúde mental. Algo que eu sempre falo na neuropsicologia, que é fundamental, nós termos consciência que nós trabalhamos com saúde mental. Nós precisamos zelar pela saúde mental nossa. Então, ter essa gestão do tempo, ter essa consciência que a produção do teu laudo, ela vai ter uma relação, sim, com o quanto tu tá cobrando, tu tá rendendo, tu tá faturando a tua hora de laudo, de produção, de escrita de documento, é muito importante. Então, por que eu tô falando isso? Para que fique muito claro que ter um método para escrever laudos não é algo simples, bobo, óbvio, porque precisa haver sim uma sistemática. Um passo a passo. Porque escrever laudo não é somente também corrigir teste e botar no laudo, no documento. Fazer laudo também é raciocinar clinicamente, é discutir com outros profissionais, é integrar as informações. Então vai muito além de planilhar dados, de levantar dados. Essa é uma das partes da elaboração do documento. Eu adoro falar sobre a síndrome do neuropsicólogo cansado, né? O neuropsicólogo cansado, ele vai procrastinando todas as tarefas do laudo até o último momento. E isso faz com que ele fique com vários laudos atrasados. A live vai ficar gravada assim, Andréa. Então, em conclusão, onde é que as pessoas erram na escrita de laudos neuropsicológicos? Nessa falta de programação, nessa falta de planejamento. Primeiro, anotem aí, primeiro erro, elas erram na falta de visão de longo prazo sobre a própria prática. Então, o profissional que fica só com visão do curto prazo, tá chegando o paciente, tô colocando o paciente para dentro da minha agenda, tô inchando a minha agenda, tá? Vai ter problema, vai se dar mal. Tá? Vai colocando paciente para dentro da agenda. E daí o que acontece? No final das contas, não tem tempo para fazer laudo, tá fazendo laudo de noite, tá fazendo laudo final de semana, tá desmarcando o paciente para fazer laudo, porque não deu tempo. Isso tudo é muito ruim para os resultados, para a tua qualidade de vida e a qualidade dos teus atendimentos. Tá? Onde as pessoas erram, então, quando eu tô falando aí, né, dessa visão assim, falta de longo prazo, porque elas têm sentimento de escassez. Neuropsicólogo tem muito sentimento de escassez. Se eu não pegar esse caso, não vão me encaminhar mais. Se eu não pegar esse caso vai me faltar no final do mês. Se eu não pegar esse caso, vão achar que não podem me procurar e vão parar de me procurar, né? Tipo, hoje eu não tenho vaga, então não adianta procurar o fulano, que fulano não tem vaga, tá? Então, o sentimento, isso é uma crença, né? Um esquema de escassez, de vulnerabilidade. Então, assim, que qualquer não que tu disser, a tua indisponibilidade, a tua restrição de tempo, em função da necessidade de gestão da tua saúde mental, vai fazer com que tu deixe de conseguir, enfim, continuar recebendo clientes, as pessoas te indicando, tu recebendo encaminhamentos, tá? Isso é um pensamento relacionado à vulnerabilidade, à escassez de recursos. As coisas vão dar errado, as coisas vão faltar, o paciente vai faltar, eu não vou ter faturamento no final do mês se eu disser
não. E o não, né, gente, falando sobre transformação, quem tem dificuldade de dizer não, de dar limite na sua agenda, essa é uma grande meta de transformação para 2025, porque isso muda o jogo de vocês. O que atrapalha muito também? O autossacrifício. O autossacrifício também é um esquema que faz com que os neuropsicólogos, é um bichinho que faz com que os neuropsicólogos acreditem que todo mundo precisa muito mais do horário dele do que ele mesmo. Então, todos os pacientes, todas as fontes encaminhadoras, o mundo inteiro precisa muito mais daquele horário do que tu precisa daquele santo horário para laudar. Olha a confusão que tá aí. Essa crença de que a necessidade do outro é muito maior do que a tua necessidade. Então, deixa eu te contar. Tu precisa de tempo para laudar. Tu precisa de tempo para sentar e fazer as tuas tarefas. Tu precisa do teu tempo muito mais do que as pessoas precisam do teu tempo. As pessoas, os pacientes, né, as fontes encaminhadoras, podem esperar, podem procurar outras pessoas. E todo mundo precisa esperar. Talvez seja um ponto que eu já negligenciei muito, de sempre colocar, né, essa necessidade do outro acima da minha necessidade de tempo, de organização, de gestão. Por que, Nicole? Por que isso? Pela saúde mental. Porque sem a tua saúde mental, não tem laudo neuropsicológico, não tem neuropsicólogo, não tem avaliação, não tem diagnóstico. Então, saúde e sustentabilidade, tá? São fundamentais em 2025. Anotem isso aí. Então, o maior erro, né, gente, é definitivamente não ter essa visão de longo prazo na escrita dos laudos. Tá? Muito bem. Então, agora eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu já respondi as perguntas sobre avaliação online. Eu acho que a gente tem recursos muito limitados para fazer avaliação online. Acho que só em casos de extrema necessidade eu recomendo que seja feita online. Não temos mais pandemia e realmente a gente não tem muitos recursos, né? De ferramentas, técnicas, enfim, pra gente fazer avaliação online. Isso tá melhorando muito, mas ainda falta bastante. E eu gostaria também de pedir ajuda pra você que tá me assistindo, que você deixe na minha caixinha de perguntas, que eu coloquei ali nos stories, sugestões de temas que tu gostaria que eu falasse aqui nas lives, nos meus vídeos, né, nos reels, nos posts, enfim. Isso me ajuda muito a produzir conteúdo. E esse ano, 2024, foi o ano que eu me, assim, dediquei muito mesmo a conseguir me comunicar melhor, né, aqui na internet, conseguir me desenvolver mais nesse sentido. É um desafio, por mais que eu dei aula, né, desde sempre, enfim, desde que eu me formei eu dou aula em pós-graduações, enfim, eu ensino, eu supervisiono, isso faz 15 anos já. Mas eu me especializei em 2024, eu estudei muito e continuarei estudando para me comunicar melhor, de uma forma mais estratégica, né? Mais pontual, como vocês merecem, como a gente precisa atualmente. É uma comunicação diferente, né, que a gente tem aqui na internet. Então, eu vou ficar muito feliz de receber essas sugestões sobre temas, sobre assuntos que vocês gostariam que eu abordasse. Vai ser realmente muito valioso para mim, tá? Então, ai, Gabi, querida, muito obrigada pelo carinho. Eu fico muito feliz de conhecer vocês por aqui e também presencialmente, né? Que é tudo de bom, né? A Ana Cláudia perguntou se eu e a Rô planejamos lançar algum novo curso esse ano. É uma boa pergunta, Ana. A gente quer conseguir definitivamente fazer aprimoramentos no Neuropsicologia em Ação. E sobre novos cursos, é uma boa sugestão. A Kiara me mandou aqui, sugestão de preenchimento de prontuário na avaliação neuropsicológica.
Ah, essa barbada. Ótima sugestão. Certo, gente? Então, para quem quer conhecer mais sobre o meu programa de desenvolvimento de escrita de laudos, clica no link do meu perfil na minha bio, tá? A Ana é já, né, aluna do NPA, no Neuropsicologia em Ação, que é um curso de aprendizagem de neuropsicologia através de roleplays, de simulação, de prática neuropsicológica da forma online, tá? Então a gente conseguiu unir, eu e a Rochelle, uma forma de ensinar neuropsicologia que não fosse somente através de aulas, mas através de simulações da prática. Então vocês serão todos muito bem-vindos a conhecerem esse método, tá? Ao longo dessa semana, das próximas, eu vou voltar aqui com mais lives. Agradeço muito a presença de cada um na live de hoje e nos falamos por aqui. Participem da caixinha do Instagram, aqui nos stories, tá? Como eu falei. Super beijo!